Qual a diferença entre a formação de preço na economia de empresas e na microeconomia? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Antes de realizarmos a diferenciação, vamos relembrar alguns conceitos básicos sobre preço, né? Primeiro, vale lembrar que preço é o valor monetário, né? Portanto, é um valor em moeda nacional de um país, no caso do Brasil, por exemplo, o real. Então, preço é o valor monetário de um produto ou de um serviço. Assim, essa atividade, né, de colocar preço nos bens e nos serviços, que é a precificação, né, o ato de colocar preço em algum produto, é uma importante atividade do capitalismo moderno, já que tudo, né, praticamente tudo, até mesmo o trabalho, o corpo, né? Então, quando você pega um jogador de futebol hoje, ele tem um preço, né? Um trabalhador, ele tem um preço do seu trabalho, que é o salário. Mas tudo tem um preço, né? Desde os recursos naturais até os produtos industriais produzidos pelo homem, né? Enfim, a terra tem um preço, então tudo tem um preço. Então, preço, de maneira simples, é o valor monetário desse produto. E na prática hoje, quando você vai fazer a formação de um preço, existem basicamente duas perspectivas. E é importante dizer que nesta apresentação nós vamos separar essas duas perspectivas de maneira didática, ainda que na realidade do dia a dia a gente possa perceber que as empresas elas têm a capacidade de enxergar essas duas perspectivas ao precificar o seu produto ou o seu serviço. Então, a primeira perspectiva é a precificação do ponto de vista empresarial, que, claro, vai levar em conta os elementos internos da empresa, portanto, dentro de uma perspectiva da empresa. Então, é a empresa dizendo o quanto vale aquele produto que ela produz. Mas existe também a perspectiva microeconômica, que já vai levar em conta os elementos externos e, portanto, vai levar em conta uma visão de mercado. Então, mais ou menos o seguinte, não adianta uma empresa produzir, sei lá, uma pizza e falar que aquela pizza custa 50 mil reais. Aquela pizza tem não só quanto custa fazer a pizza, mas também o quanto o mercado tem em termos de preço e demanda para uma pizza de 50 mil. Então, talvez 50 mil não seja o preço de uma pizza, mas o preço, sei lá, de um carro. Então, essa formação de preço destas duas perspectivas, elas vão se combinando do ponto de vista da realidade concreta quando a gente está lá numa empresa. Mas do ponto de vista teórico, cabe a gente separar e o objetivo aqui agora é diferenciar. Então veja, quais são as diferenças? Ou qual a diferença que existe entre uma perspectiva e outra? Vamos avançar e ver inicialmente como é que acontece a perspectiva da formação de preços na economia de empresas. E depois a gente vê a perspectiva dentro da noção microeconômica. Então, nós podemos dizer que na perspectiva da economia de preços, a formação de preços, né, ou como quiser em alguns livros, a tal da precificação, depende, portanto, de elementos internos ao negócio. Então, a empresa vai dizer quanto custa o preço de uma lata de leite em pó ou de um saco de café a partir das informações que a empresa detém no negócio. E essa é a visão que mais se aproxima de como os cursos de administração, os administradores utilizam e como também os contadores utilizam a partir das técnicas existentes na chamada contabilidade de custos. Então, para que eu possa formar o preço do meu produto, eu vou ter que, por exemplo, levantar todos os custos de produção e a margem de lucro que eu quero para chegar basicamente ao preço. E esse é o preço de produção, portanto, o preço produtivo, mais o preço interno da empresa. Então, eu vou lá, eu quero fazer a tal da pizza lá. Então, eu vou ver quanto eu vou gastar de farinha de trigo, mão de obra, instalação, energia elétrica, preços de fretes das matérias-primas,
o molho, os ingredientes importantes, quanto vai custar para ter os pratos para o cliente comer, a embalagem do delivery. Então eu vou considerar tudo mais um percentual como empresário que eu quero ganhar, que basicamente a gente vai chamar, ou se chama aí na contabilidade, de margem de lucro, né? Ou seja, a margem do negócio. Sei lá, 5%, 10%, 20%. Então aqui, veja que a determinação do preço, do ponto de vista da economia de empresa, é do ponto de vista da produção direta, o que é levado em consideração para produzir aquele produto ou aquele serviço, e com os dados da empresa. Portanto, aqui o foco é levar em consideração como que a empresa produz. Então, se a empresa tem técnicas modernas de produção, ela terá custos menores. O que ela usa para produzir? Então, a minha pizza de 50 mil tem o quê? Tem ouro para ser 50 mil? Ou eu vou fazer uma pizza de 60 reais? E aí ela vai ter os ingredientes que custam 60 reais. Então, o que ela usa para produzir e quanto ela é capaz de produzir? Isso leva em consideração também, porque no cálculo ou na precificação, levando em conta elementos internos, é difícil você ter uma fábrica de roupas no Brasil que produza 100 peças de roupa a um determinado custo de produção, que vai dar um preço grande do produto, ou uma fábrica na China que produz 1000 roupas a um custo de produção individual menor. Portanto, o como a empresa produz, o quanto a empresa produz e como a empresa produz, portanto, levando em consideração questões tecnológicas, leva, portanto, em conta qual será o preço produtivo interno que essa empresa tem. Então, essa é basicamente a forma. Mas a gente sabe que a empresa não está sozinha no mercado. Portanto, qual é a diferença da formação de preço da microeconomia? Vamos dar uma olhada agora no próximo slide. No caso da microeconomia, ou na perspectiva da microeconomia, que é uma grande área de estudo da economia, a formação de preço agora, nesse momento, vai depender, portanto, de elementos externos ao negócio. Portanto, agora vai levar em consideração, digamos assim, da porta da empresa para fora, da porta da produção para fora. E a visão microeconômica na realidade concreta, como a gente conversou no primeiro parágrafo, ou no primeiro slide, vai, portanto, complementar a visão da economia das empresas. Então, a empresa precifica tudo que ela é capaz de produzir, só que agora ela precisa vir para fora, ela precisa vir para o mercado para levar em consideração os elementos externos. Então, essa é uma visão exclusiva da economia. Basicamente, administradores e contadores não usam essa perspectiva, ainda que o economista use a perspectiva de administração de contabilidade, mas claro, como economista, a gente sempre diz que a economia é mais completa do que, por exemplo, a administração e a contabilidade. Por quê? Porque agora a gente vai levar em consideração como o mercado funciona. Então é uma visão exclusiva da economia, porque vai considerar agora o comportamento dos outros agentes econômicos externos àquela empresa ou à sua empresa, que vão levar em consideração produtores e vendedores externos a você. E isso é importante, por quê? Porque neste caso, o preço do produto, e quando a gente estuda microeconomia, a gente vê lá nos planos cartesianos, né, os gráficos, as curvas de oferta e de demanda, portanto, o preço neste caso vai ser resultado dessa dinâmica de mercado, que nada mais é da dinâmica que existe entre a relação que ocorre da curva de oferta, portanto, da curva dos produtores, com a curva de demanda, que são os compradores. Portanto, no caso da economia, a gente vai analisar se o preço vai ser mais alto ou mais baixo de acordo com a dinâmica de mercado, de acordo com o que está acontecendo no mercado. Portanto, pode ser como acontece em muitos mercados, por exemplo, no caso de mercados de commodity ou nos preços que são precificados em mercados globais, você tem momentos em que, por exemplo, o preço do petróleo cai muito, porque tem muito petróleo e ninguém está comprando, portanto, muita oferta de petróleo e pouca demanda. Aí, sei lá, o petróleo vai para $10, só que o custo da empresa produzir foi de 30. Então lá,
Na visão da economia de empresas, aquele petróleo tem que ser vendido a 30. Mas quando você chega na visão da microeconomia, tem que ser vendido a 10 porque o mercado só paga 10. Por isso que a gente tem que complementar e compreender as diferenças entre a formação de preço da economia de empresas e a formação de preços na microeconomia. Uma leva em conta os elementos internos do negócio e a outra leva em conta os elementos externos do negócio. Portanto, no caso da microeconomia, a gente aqui leva em consideração o comportamento do mercado, leva, portanto, em consideração a oferta que existe no mercado. Portanto, muita oferta vai mudar a sua precificação de mercado, ou muita demanda ou pouca demanda, tanto para mais quanto para menos, tanto oferta como demanda, também vai mudar a sua precificação de mercado. Se a demanda desaparece ou se a demanda explode, o preço pode, portanto, mudar por conta dessa dinâmica de mercado. Portanto, para concluir, na prática é fundamental levar em conta essas duas perspectivas, claro, sabendo as diferenças, as limitações de cada um. Por hoje é isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Se desejar, pode me mandar um e-mail, pode se inscrever no canal, curtir, comentar ou compartilhar com seus amigos e conhecidos. Um abraço e até a próxima.